Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Olá, estamos de volta, né? 1h15 deste 28 de abril de 2015. Ontem, um dia tumultuado aqui para nós aqui da casa da Novos Horizontes, pela manhã. Já existia uma previsão, enfim, mas a RGE deu uma geral aqui no centro, aqui, nos postes de energia. Com isso, essa quadra toda aqui ficou sem poder trabalhar durante grande parte da manhã. Essa questão não necessariamente da iluminação pública, mas dos postes, a gente parando ali embaixo para dar uma olhada para aquelas estruturas ali. Ontem, quando eu conversava com o Marcos Luft, ele traduziu assim o que eu tinha pensado há dias atrás. Parece um ambiente onde se tem uma série de gatos ali. A instalação, qualquer nota, né? Fios para todo lado e tal. Era constante, tem um dos fios de internet e outros sistemas que atravessava o meio da quadra da Marquês. Diversos caminhões aí com 3 metros e pouco de altura enroscavam de forma constante nesses fios, derrubando sistemas de internet de uma farmácia que tem aqui embaixo e de outros estabelecimentos comerciais. Para resolver isso, daí tem aquela solução nacional, assim. Se colocou um outro poste lá no meio da quadra, solenemente, e daí é algo caótico. O que poderia ser a quadra mais bonita da cidade, por uma falta de planejamento, uma falta de legislação, existem cidades do Rio Grande do Sul que têm seus fios enterrados há 50 anos, com sistemas e que funcionam. Aqui, de uma forma sistemática, vai se colocando fios e mais fios, deixando aqui esse centro que parece um cenário assim daqueles locais que a gente observa onde se faz gato. Thiago Meyer Mendes, o colunista de maior sucesso dos últimos tempos em Santo Ângelo. Tu não concorda comigo, rapaz? Tu já teve essa sensação? Porque o colunista, agora eu vou te chamar assim, né? O colunista, ele tem essa de observar o mundo e tal. Tu enxerga essa coisa caótica ou é só eu que vejo? Não, Fábio, todo mundo que percebe um pouco da realidade de Santo Ângelo vê que o trabalho da RGE aqui é uma forma extremamente... é difícil até usar uma palavra aqui um pouco mais amiga, vamos ver. Sim. Mas é um trabalho que por vezes é realmente uma qualidade baixa. Isso, eu nunca tinha pensado essa história dos gatos, mas se tu olhar para os postos, tu vai ver isso exatamente. É uma gambiarra atrás da outra, né? E parece que tá tudo meio emendado, parece que nunca nada foi feito para ser feito, para funcionar daquele jeito. Parece que, não, estragou, nós vamos lá, arrumamos. E isso é bem interessante agora. Claro que agora, por exemplo, se observando agora, eu parei hoje pela manhã de novo ali, eu faço quase todos os dias isso, porque eu acho que é uma espécie de um toque que eu tenho, assim, de ficar olhando para essas coisas e começar a ficar nervoso. Melhorou muito, está mais organizado, mas o fato de colocar em poste, no outro lado da rua, atravessando cabos, assim... por favor, isso não tem sim, qualquer sentido hoje em dia, né? Nós falarmos de internet fibra ótica, etc., internet satélite, que algumas começam a vir para nossa cidade e nós continuarmos com esse tipo de reprodução vai acabar continuando sendo a mesma qualidade. E nós queremos optar por outro produto porque nós achamos a qualidade que nós temos ruim. Então, se derem a mesma qualidade, nós vamos acabar ficando com o mesmo produto. Então, não vale a pena. Isso serve de alerta para as empresas que querem vir se estabelecer aqui, que não adianta trazer simplesmente algo diferente, mas fazer do mesmo jeito, que não vai fazer diferença. Pois, então, a gente é daquelas coisas assim, né? O tudo sobre nada. Se planejou, se conversou, isso veio, acho, desde o ano passado e tal.
E nós aqui ainda, a gente poderia ter começado isso antes e tal. O que me deixa contente com essas 2 colunas que tu escreveste para nós aí, de uma forma colaborativa, né, deixando muito claro isso, que é uma... enfim, há uma colaboração para o nosso trabalho aqui. O que me deixa contente é a repercussão entre as pessoas que te conhecem e até as pessoas que não te conhecem. A partir do momento que se publica, começam as pessoas a manifestar suas opiniões e tal. E eu achei muito interessante a forma que tu estás conduzindo, assim. Dentro desse nosso universo musical que a gente apresenta aqui, tu pensando elementos da cultura pop e fazendo a tua análise, colocando o teu ponto de vista sobre isso. E então, por exemplo, em especial essa última, né, que o título é Bem-vindo à Máquina, a Indústria da Felicidade e o Comércio de Pessoas Virtuais. Claro que fica complicado a gente perguntar para um autor de um texto o que ele quis dizer com isso, mas é essa a pergunta que eu estou te fazendo. Fábio, é complicado dizer exatamente o que significa cada palavra, porque cada palavra se esmiuça, se transforma em vários sentidos. E isso é importante no que eu tento escrever. Porque o que eu falo desde o início é que eu não vou apresentar uma verdade. Eu vou apresentar um ponto de vista. Sim. E o que eu quero mesmo é que hajam discussões. Eu quero que, sim, as pessoas venham e digam, não, tua coluna é horrível e tu não tem razão em nada, e essa pessoa venha debater comigo. Venha esse assunto, não se polemize, não vire uma polêmica por nada, mas sim envolva as pessoas começarem a pensar e pensar um pouco diferente. E eu acho que esse bem-vindo à máquina é porque nós vivemos numa sociedade que a sociedade em si vive de uma forma errada. Nós acabamos nos tornando, eu falo até do processo fordiano, nós nos tornamos uma escala industrial de seres humanos. Hoje nós fazemos exatamente o que temos que fazer e às vezes nós nem pensamos por que nós estamos fazendo. Nós entramos numa linha de produção que é levantar de manhã, tomar o café, ir para o trabalho, ir lá reproduzir a mesma coisa que reproduzimos há não sei quantos anos e etc. Tudo em busca de tal dia do mês eu ganhar tanto de salário. E por que isso? E daí eu falo do comércio de pessoas virtuais e eu uso essa questão, não é o comércio virtual de pessoas, é o comércio de pessoas virtuais, porque cada vez mais nós só somos aquilo que nós colocamos na internet. Nós queremos ser aquela pessoa que está nas redes sociais, mas nós somos aquela pessoa que está enfrentando aquela tela de computador. O que eu gostei é que lá num determinado momento tu coloca que o próprio mundo, a própria sociedade não ia comportar todo mundo consumindo todos os cosméticos, mais ou menos isso, né? Tu disse que a própria sociedade não iria suportar. Pois no momento que eu lia, eu me lembrei de um filme. Assim, é daqueles, eu acho que ele é de 2001, O filme se chama The One, O Confronto, é um filme com o Jet Li, na época em que a realidade, o uso da computação gráfica ainda não era tudo aquilo que é hoje, então, muito forçada, né? Então, por exemplo, tem um momento que ele pega 2 Harley na mão, ele vai ficando cada vez mais forte, porque existem vários mundos paralelos, né? Multiversos. É isso aí. E lá pela Sanderson ele pega 2 Harley e pega uma como se fosse qualquer coisa e bate nos seus opositores e tal. Mas não é isso. Tem um dos mundos paralelos, esses que ele vai, porque tem mundos sombrios, tem um deles que parece o mundo da Barbie. Um mundo de shopping center, assim, com as esquinas todas bonitinhas, com flores e os carros todos conversíveis e todo mundo muito sorridente, né, num dos mundos que ele apresenta. É desse mundo que tu fala, desse mundo, por exemplo, como a gente vai para Atlântida, lá tem uma área lá que pessoas abonadas transformaram.
né? Aquela área lá. A vitrine lá dos ricos. E isso como tem em Jurerê Internacional, como tem em outros locais do país, como tem também no Uruguai e tal. Em Punta também, isto. É desse mundo que tu fala, que as pessoas idealizam isso? Sim, também é. É também pelo mundo que, se todo mundo consumir como padrão, que é o sonho que foi nos dado, que é o sonho americano de consumo, o mundo não teria condições de recursos para produzir coisas para todo mundo e não teria mão de obra barata para produzir para todo mundo. E é exatamente isso que tu tá falando, daí entra esse outro lado, que é o que tu tá falando, Fábio, que se todo mundo tivesse isso, não teria mão de obra barata. E sem mão de obra barata, não seria todo mundo que teria isso. Porque só existe pessoas que vivem num extremo luxo se existirem pessoas que vivem numa extrema pobreza. Sempre vai ter que ter o paradoxo. Porque senão você vai ver uma realidade. Por que é tão caro uma empregada doméstica na Europa e ela é mais barata no Brasil? Porque a mão de obra brasileira é mais barata, porque as pessoas têm menos educação, etc, etc, etc. E porque o nível que nós produzimos é menor. E só que se nós começarmos a comparar com países que produzem mais e que precisam mais das pessoas para produzirem, isso vai se tornar muito mais caro. E só vai ser possível pessoas dirigirem Porsches e Cadillacs conversíveis se houverem outras pessoas dirigindo ladas com as portas atadas. Então... Tá, mas isso tu consideras, isso é uma verdade absoluta para ti? Ou esses que dirigem seus ladas, eles podem sonhar? Como é que isso funciona daí? Claro que sim. E primeira coisa que, na verdade não existem verdades absolutas, né, no meu ponto de vista. E todo mundo deve sonhar, só que o que te faz feliz não obrigatoriamente tem que me fazer feliz. Quem sabe eu não preciso dirigir um Porsche, quem sabe eu seja mais feliz dirigindo um Lada, mas usando o texto, mas passando 8 horas por dia com a minha família, com os meus amigos, podendo todo final de semana encontrar as pessoas que eu gosto, ter mais conversas com os meus filhos, com os meus pais, etc. Ou ao invés disso, eu gostaria de fazer alguma coisa diferente, que quem sabe me tirasse de perto dessas pessoas. E isso é muito comum em ver pessoas que vão para outros lugares e se excluem de convívio de amigos, de parentes, etc., para ganhar muito dinheiro. Ganham bom dinheiro e para algumas pessoas isso realmente vale a pena, para outras não. Aí que tá. E aí que eu acho que é uma das questões que entra no texto você tem que perguntar a fundo para ti mesmo, o que te faz feliz? Se tu não te importa, se para ti o bem material é só um bem material, que eu gosto muito de uma frase do Clube da Luta, que eu até cito na indicação, que ele fala, carros, roupas, isso qualquer babaca com dinheiro pode ter. Mas a tua personalidade ninguém mais vai conseguir repetir. Né? Pois é. Eu aqui tenho, o Luft pode mostrar isso aqui. Olha, a gente ainda vai postar isso no nosso site e tal, que é um dos sites de cinema que eu mais gosto, feito por um gaúcho. Pipoca Moderna, que está dentro do UOL, feito pelo Marcel Plassi, um dos grandes críticos de cinema surgido aí nos anos 80, gaúcho e tal. Tocando aqui, dá uma olhadinha nisso aqui, Serginho. Ó. Isso aqui é para ser um Fusca, tá? Só que com motor dianteiro, agora tem que carregar, é assim que funciona. Bem na hora que a gente vai mostrar. Mas enfim, a gente vai publicar hoje à tarde. São os carros insanos que estarão na nova versão do Mad Max, que é o filme que está sendo muito aguardado. O mês de maio reserva, assim, ou pelo menos o lançamento de 15 belos filmes que vão chegar por aí. Agora está aqui o Fuca de novo, ó, ele pode aparecer. Não tem nada a ver com o Fusca, né? O Fusca tem um motor traseiro, esse aqui tem um motor V8 na frente ali, e algo insano mesmo. Então, diversos veículos que vão aparecer. Aqui tem uma caminhonete Ford, um F350, todo agitado, um DeLorean com rodas, com esteira de guerra e tal.
Então, assim, isso foi um filme, uma série, uma trilogia que começou em 79, com filmes de 79, 81 e 83, na verdade, na virada de 80 para 81, que marcaram muito, né? Foram os primeiros filmes do Mel Gibson, um filme que veio lá da Austrália, que nem se imaginava que filme australiano existia e toda aquela coisa. E virou uma onda mundial, assim, da história pós-apocalíptica, toda aquela história. E agora, então, está surgindo nessa processo de autofagia que Hollywood vive, né? Numa das principais postagens aí no fim de semana, a gente publicou a lista dos filmes da Disney aí até 2019 e é praticamente tudo do mesmo, assim, né? Sim. Vai seguindo, né? Mas o que eu quero falar, e daí ainda misturar ainda com o teu assunto inicial aí, é em relação a esses veículos. A gente vê toda a fantasia que se cria em cima de coisas clássicas, né? Que eles misturaram aqui. E também eu tenho amigos, por exemplo, que a única coisa que eles veem na televisão é o Discovery Turbo, por exemplo, com todas aquelas transformações, aquilo ali. Isso aí vira uma febre, é um papo. Tem uma galera aqui em Santo Ângelo que só fala disso. E vendo isso, pegando esse exemplo e pensando no que a gente falava sobre a questão do consumo, o que tu gosta e tal. Logicamente que existem veículos aí de plástico novos aí que custam a partir de 20 e poucos mil aí e que estão aí nas lojas, está abarrotado o mercado nacional de veículos novos, ninguém quer comprar carro novo, né? Sistematicamente essa reportagem aparece em diferentes segmentos do jornalismo brasileiro. Este é um ponto, só que nós, como pessoas, como cidadãos, não podemos fazer algo como isso aqui que eu mostrei. A gente não pode pegar um veículo qualquer e transformá-lo da forma que a gente quer, como funciona em vários outros países do mundo. Claro que se paga por essa transformação, se paga por laudos, se paga por questões de segurança e o carro vai para a rua, né? Aqui no Brasil, salvo raríssimas e caríssimas situações, pode-se fazer isso. No Rio Grande do Sul, em especial, menos ainda. O rigor do Detran gaúcho é o maior do país. Eu vou te dar um exemplo. Os Bajas, sabe o que é isso? Sim. Baja é e o incrível tá, ele surgiu na Califórnia, mas aqui no Brasil, foi aqui no Rio Grande do Sul que uma empresa da Grande Porto Alegre passou a produzir um kit distribuindo para todo o Brasil. Isso começou nos anos 70 e inclusive esses kits produzidos aqui no estado foram para o exterior, de tão interessantes que ele era. Que eram 4 paralamas, ou guarda-lamas, como tem alguns que gostam de dizer, 4 paralamas e uma tampa traseira, uma adaptação também do capô, do Fusca, e tava o Baja na rua, né? Comprava-se pneus borrachudos e tal. Tu sabes hoje que não tem como emplacar aqui no Rio Grande do Sul um veículo desse? Se tu fizeres, por exemplo, fizer a adaptação, não consegue emplacar, né? Só os que foram emplacados nos anos 70 e 80 é os que podem existir. Aonde que eu quero chegar? Tu viu que foi uma conversa longa aqui, mas aonde que eu quero chegar? É de se lamentar que lobistas, legisladores, governos, autarquias, todas estejam voltadas de uma certa forma nas suas atribuições a não deixarmos, ao não deixar que possamos ser criativos, que possamos inventar, que possamos achar soluções. Não, nós temos que comprar um carro tradicional. Nós temos que ter um carrinho de plástico desses aí. Sim. Entendeu? Por que isso é assim? Eu te digo, eu gostaria mesmo de entender. Eu gostaria mesmo de entender. Fábio,
A realidade é que nós passamos realmente por um cerceamento de liberdade. E isso é, querendo ou não, uma verdade. E daí se fala, não, mas as leis se fazem pelos parlamentares, etc, etc. Não, lei se compra. Muitas leis se compram, e a gente falava sobre isso há 2 ou 3 semanas atrás. Por lobistas, por trocas, por investimentos em campanhas, etc. Então, a realidade, mas ao meu ver isso não tem a ver com somente financiamento público de campanha, que eu acho um erro. Então, a realidade é que nós somos um povo criativo, etc. Mas somos um povo burocraticamente chato. Nós acabamos nos transformando, achando que para fazer uma coisa nós precisamos fazer extremamente certo e tem que dar certo na primeira vez, senão tem que abandonar o projeto. Nós acabamos transformando a burocracia em impedir de fazer tudo. E essa é uma verdade. Eu conheço algumas pessoas, principalmente em Lages, que eu convivia mais próximo, por causa do meu irmão mais velho, que é aficionado por carro antigo, que eles tentavam fazer recuperação de carros antigos e comprar e fazer de fibra de vidro um carro e daí botar a mecânica de outro, etc. E a realidade é que não se consegue fazer isso no Brasil. Porque daí tem um pequeno detalhe que basta você chamar um perito que ele vai olhar o número do chassi, o número do motor e vai dizer, ok, tá valendo. Mas eles não podem fazer isso porque o sistema não aceita. Daí é um absurdo você dizer que um programa de computador que foi criado por humanos não aceita um negócio, não, o sagrado programa de computador não aceita, eu não posso mais fazer nada. E isso também tem a ver, Fábio, com o início da música que eu coloquei, né? Que é a pergunta, com o que você tem sonhado? Não se preocupe, nós vamos lhe dizer o que sonhar. E daí nós olhamos esses programas no Discovery Turbo, nós sonhamos com aquilo, mas nós não podemos ter. É mais ou menos a TV para cachorro, assim. Exato. A gente fica olhando aquela vitrine linda, e isso também tem muito a ver com o nosso Facebook. A gente fica olhando o Facebook das pessoas, mas, meu Deus do céu... Que vida que esse cara tem, né? Até um amigo meu, um conhecido meu, o Arthur Kemper, ele postou uma frase muito engraçada esses dias no Facebook. Tem pessoas que são tão bonitas no Facebook, tão feias na vida real, que a foto deveria vir com o aviso, foto meramente ilustrativa, né? Porque é interessante isso. E sobre o Mad Max, é um clássico, e essa questão do antropofagismo que Hollywood passa é porque cada vez menos os blockbusters estão no topo da lista. Esse ano, de grande blockbuster mesmo, nós só tivemos Sniper Americano. O resto foi tudo por roteiristas que são conhecidos, são da cena, mas não são aqueles que deveriam estar no Oscar. Então, Hollywood está precisando combater de volta um mal que é começar produções independentes ficarem muito fortes. Por causa até cooperativas de atores, etc., que começam a se juntar. Tem uma produtora que até lançou o filme Tank, eu acho que é Fury, que é do tanque de guerra com o Brad Pitt, que é da produtora dele e do Robert De Niro. Os dois juntos têm uma produtora junto com outros atores. E que a ideia é não precisar aceitar fazer filmes ruins de grandes produtoras para fazer os filmes bons. Daí eles fazem dessas produtoras menores. Muito bem, este é o primeiro bloco do Café Missioneiro. Em seguida a gente fala sobre, e tem meio a ver com esse assunto aqui, a Caixa reduziu o limite de financiamento para os imóveis usados, e hoje pela manhã, quando a gente buscou a Caixa para que se manifestasse, ela não quis se manifestar, alegando que alguém ou uma força corporativa não deixa que as pessoas digam ou gravem ou que se manifestem sobre um assunto que diz respeito à vida de muita gente. Este é apenas um dos temas ainda no Café Missioneiro de hoje. A melhor muito bem, agora 16 para as 2. Vocês não devem ter ouvido falar no que eu vou contar aqui agora.
Movimento contra os evangélicos na política. A sigla é MOCEPO. Este movimento conseguiu um dos seus primeiros objetivos. Na semana que vem, no dia 6 de maio, vereadores, deputados estaduais e federais e senadores apresentam um projeto nas respectivas casas legislativas que proibiria que qualquer cidadão que se diga evangélico concorra a qualquer cargo eletivo em todo o território nacional a partir das eleições de 2016. Então seria, segundo o movimento, uma forma de começar uma espécie de reforma política. O que nós estamos falando aqui? De algumas questões ligadas à intolerância, e o que eu fiquei pensando é que muitas vezes a bancada que representa, ela gosta muito de colocar regras em termos gerais, e aí que eu quero colocar essa questão para ti, Thiago Meyer Mendes. Gostam muito de apresentar regras, né? Que não pode isso, que não pode aquilo e tal. Seria uma espécie de um contraveneno desse movimento que se apresenta agora em relação à questão da mistura de religião com política. O movimento, alguns números em relação ao movimento, ele já contabiliza 820 projetos que serão apresentados em câmaras de vereadores, 20 projetos em assembleias, 8 projetos na Câmara e 3 no Senado, que é o movimento que está começando. E além disso, existe uma outra articulação, que seria o movimento pelo fim dos programas evangélicos no rádio e na TV. E eles pretendem unificar esses movimentos. Eu estou aqui, não estou tecendo juízo de valor nenhum, eu estou apenas apresentando, deixando muito claro isso, que eu estou apresentando um elemento novo a partir do trabalho do MOCEPO, então, Movimento contra Evangélicos na Política. Bem, Fábio, vamos lá. A ideia é interessante para começar. Eu não preciso ser tão político, né? Sim. Então essa questão. Realmente o Estado precisa ser laico. Ponto final. O Estado, ele não pode, nós não podemos, por mais que as pessoas digam, não, mas 90% da população brasileira é cristã. Não importa, o Brasil não pode ser cristão. O Brasil tem que ser um Estado laico. Tá, esse é o teu ponto de vista. Respeito. Sim. Não, isso é um ponto de vista constitucional, certo. E esse é o ponto de vista do Estado moderno. Depois da Idade Média, é tenebroso e temerário pensar em qualquer país que não seja laico. Certo. Nós temos os países que não são laicos, são os países extremistas árabes, que são aqueles que dão o pano para manga para a ideia da criação de um terrorismo, etc., que tudo que eles fazem acaba se tornando terrorismo. Meio que a gente acaba fugindo do assunto. Mas isso não seria um ponto de vista ocidental em relação a isso? Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Eles dão um pano para manga para isso. Ou os estados africanos, que também bebem na fonte árabe, que tem a mutilação feminina, etc. Certo. Que, na realidade, o que nós temos é que países que não são laicos são países que acabam por não dar certo. Os Estados Unidos tem na nota de dólar In God We Trust, né? Em Deus nós confiamos, etc. Mas é um país laico, onde se respeita os credos, etc. E a bancada evangélica, ela vem por muitas e muitas vezes desrespeitar os credos das outras pessoas. Dos outros, né? E como ela é muito poderosa, porque ela é um número muito grande de pessoas, ela acaba dominando por muitas vezes alguns cenários, o que não deveria ocorrer. Mas o grupo, eu estou conhecendo o grupo agora, pelo que tu falou, o que tu falou, estou conhecendo agora, mas o grupo tá errado, porque não pode só dizer que os evangélicos não podem concorrer, assim como o pastor evangélico não pode concorrer, se uma lei assim passasse. Um bandista não poderia? Um bandista não poderia, o padre não poderia, Sim. o pai de santo não poderia.
Porque senão o país também não seria laico. Exatamente. Então, na verdade, o grupo tá dando um próprio tiro no pé. Sim. Tá dizendo, não, um nós queremos... extremismo contra outro extremismo. Exatamente. E aí entra um problema. Eu acredito que nenhuma figura que represente religião no Brasil deveria entrar na política. Não poderia entrar na Para política. isso já existe a religião para se manifestar, seria esse o ponto de vista. Exatamente. A política é a política, a religião é a religião. Exatamente. E Maquiavel já diria, se nós colocarmos a culpa da política em Deus, nós envergonharemos Deus. Né? Então, não vá dizer que os erros do rei foram erros de Deus, porque foram erros somente do rei, senão está dizendo que Deus falha, etc. Né? E daí nós vamos estar confiando em pessoas que muitas vezes usam de uma posição para conseguir... acaba sendo a mesma coisa que uma troca de votos, no final de contas. Você vai lá no culto, na missa, no terreiro, no ritual, etc. Seja o que você for, vai lá morfar com os Power Rangers, não sei o que você vai fazer. E daí a pessoa vai e fala, não, mas eu sou o enviado de Deus para representar a nossa comunidade dentro da Assembleia. E daí, na verdade, isso nada mais é do que um político chegar e dizer assim, o que tu acha de 100 quilos de areia em troca do voto? Consegue voto aqui pro líder do bairro, consegue voto de mais umas pessoas aí que eu te consigo isso. Te consigo 2 milheiros de tijolo. E acaba sendo a mesma coisa, porque você afeta as pessoas no que elas precisam. Muitas vezes as pessoas precisam auxílios econômicos, muitas vezes elas precisam auxílios morais, muitas vezes precisam espirituais, muitas vezes psicológicos. E toda vez que você troca alguma coisa por outra, é um favorecimento indevido que está favorecendo somente alguém. Então, é muito importante. E se isso, do jeito que está, não deve passar, a minha opinião bem clara quanto a isso, não deve ser só contra evangélicos, deve ser contra todas aquelas pessoas que representam, têm uma representatividade religiosa na comunidade. E como isso não vai passar, nós devemos nós mesmos criar essa consciência política. Pois a Caixa, o nosso último assunto, a Caixa Federal vai reduzir o limite do financiamento para imóveis usados a partir do dia 4 de maio. Conforme a Caixa, o objetivo é focar na oferta de crédito habitacional para moradias novas. O banco detém 70% de todos os financiamentos de imóveis no país. Essa notícia pegou muita gente de surpresa nas últimas horas. Tem gente extremamente preocupada, inclusive aqui em Santo Ângelo, pessoas que tinham já feito a negociação, esperavam a saída do financiamento e de uma hora para outra as regras foram mudadas, que complica. Vamos tentar traduzir isso. A pessoa vai comprar um imóvel de 300 mil reais, deu uma entrada de 150, esperava contar com o financiamento de 80% desses 150 que estavam faltando. Por quê? Porque já tinha feito um esforço muito grande para conseguir a metade do valor do imóvel que ela iria comprar, contando, né, e já com uma previsão de nos próximos dias ganhar mais algum valor, mas que chegaria a 20% dos 150 que estariam faltando, e de uma hora para outra ela tem que sair correndo atrás de 75 mil reais. Sujeito a perder o dinheiro do primeiro investimento feito, da metade já paga. Sim. É uma situação terrível, né, se a gente analisar. Eu considero assim como uma crueldade de um sistema né, que eu não consigo encontrar explicação. É claro que daí se justifica por todas essas questões da economia, mas isso teria que ter um período preparatório, sem dúvida nenhuma. Isso não pode colocar a população, enfim, quem está negociando, de surpresa. Fazer isso de uma hora para outra, numa recessão econômica, isso beira má fé, né, Fábio? Isso tem... Porque o que vai acontecer com as pessoas que estão nessa situação? Elas vão correr atrás de empréstimos, vão correr atrás de situações
que vão colocar elas em situação ainda mais complicadas. Porque depois você vai ter que se virar com os juros, etc., que vai ser extremamente complicado, né? E nós sabemos que o juro de financiamento da Caixa, ele tende a favorecer ao comprador e não atrapalhar. E já o juro de empréstimo normalmente tende a atrapalhar ou aquela pessoa que usa. E quanto à Caixa, isso acontecer, eles precisam dar alguma explicação. Afinal, eles são uma empresa pública, não é? Se são uma empresa pública, tem que... de quem veio? De quem foi que aconteceu isso? Porque você falou que até agora não saiu nenhuma nota oficial quanto a isso. Uma nota, né, Luft? Uma nota, mas uma nota fria, com a frieza, assim, disso que a gente tem acesso aqui. Mas de uma tentativa de entrevista para que alguém apareça dizendo, foi feito isso, isso, isso. As pessoas devem fazer isso, isso e isso. Nós não conseguimos. Uma nota de 120 caracteres, né? Uma nota sem ninguém por trás, somente uma frieza em algumas palavras. É isso aí, então chegamos no finalzinho do programa. Tu queres completar? Fábio, eu só quero hoje parabenizar minha mãe. Hoje é aniversário da minha mãe. Que legal. A Lurdinha da DE, ela merece todos os parabéns pelo aniversário, pela passagem de data da vida dela. E quero parabenizá-la aqui publicamente, porque ela merece. Me aguentou tanto tempo, o plano fechado, o plano mais emotivo ali, a gente observa na NHTV. Morreu aos 82 anos o artista Antônio Abujamra na manhã de hoje. E eu, como jornalista, vivi um daqueles momentos assim complicados. Eu tenho uma rede muito boa, e principalmente eu digo, a minha rede ela está muito ligada, Thiago, ao entretenimento. Então, por exemplo, assuntos desse segmento, aí eu tenho pessoas no país inteiro aí, de amigos de outros tempos, amigos de amigos e tal. Pois um era 9 da manhã, 9 e pouco, começou a se lamentar que o Antônio Abujamra tinha morrido. Eu confio plenamente nessa pessoa e tal, não imaginei que ele iria soltar, enfim, um boato ou coisa assim. Nenhum site brasileiro, por uma hora, havia publicado nota qualquer sobre isso. E eu tratei de começar a compilar alguma coisa da trajetória dele, mas com aquela falta de coragem de dar o furo, entende? Até porque fica meio estranho um veículo do interior do Brasil se preocupar em dar um furo nacional, né? E também não é tão furo, porque morreu, a diferença entre o que deu primeiro, isso não faz diferença nenhuma, né? Se for... Mas eu sei que eu fiquei 1 hora e pouco aqui embaixo na nossa redação, procurando por isso, né? E conversando com alguns amigos, não, porque está garantido, mas ninguém sabia dizer nada. E daí o primeiro jornal, o primeiro site a dar foi o Diário de São Paulo, que foi, né, que a partir daí que a notícia pipocou e tal. E foi um dos grandes caras, assim, dos grandes atores, que não se rendeu muito à TV. Ele era um cara extremamente hábil na interpretação de textos, grandes textos, por exemplo, da Clarice Lispector e poesias e coisas. E eu não sei se tu era nascido, mas um grande sucesso, eu diria, uma das melhores novelas da história das novelas da Sete, da Globo, que contava a história do Reino de Avilã, era o nome do lugar. Ele fazia uma espécie de um bruxo descabelado, assim, bem maluco, o Ravengar. E daí, por um período, até a gurizada toda imitava ele, enfim, foi... Então, vai-se embora um grande ator. Então é isso, eu agradeço. Ficamos na espera da tua próxima coluna aí, né? E também te desejo um bom começo de Fenamilho pra ti aí, né? E é isso, meu amigo. Até mais, Fábio.
Até mais aos rádio ouvintes. E a próxima coluna vai ser um ode à filosofia de boteco. Já deixo a expectativa aí. Então, apareceu pelo menos 2 sorridentes aqui no estúdio aqui. Um que é frequentador de boteco por obrigação, praticamente, que é o Matheus Gás. Tem que ir no bar, senão não tem música, né? Muito bem, em nome de Sérgio Luiz Toneto Júnior, que esteve aqui conosco, cortando no nosso switch aqui na NHTV, as imagens de Marcos Luft e a operação de áudio de Matheus Rasta, que segue no 104.7. Eu dou boa tarde aqui, prometendo voltar amanhã com as soberanas da Fenamilho, aqui ao vivo, porque elas estão assim, numa peregrinação em todos os veículos de comunicação. Uma entrevistinha ali, uma fotinho aqui. Amanhã, quem quiser ver as garotas ao vivo, elas estarão sentadas nesse espetacular sofá da Acordare aqui. Muito boa tarde e até amanhã.